Oi Carol, tudo bem? Eu vou explicar para você agora a questão 61 da prova do Barro Branco, que diz assim: sabe-se que a região R é um texto que antecede essa questão, diz que é uma região onde vai ocorrer uma operação policial. Tem formato retangular, com 9,1 km de comprimento e 3,9 km de largura. Para maximizar recursos e aumentar a eficácia da operação, decidiu-se que essa região retangular deverá ser totalmente dividida em regiões quadradas de áreas iguais, sem haver sobras, sendo que essas regiões quadradas deverão ter a maior área possível. Se for designada uma equipe policial para cada região quadrada, o número mínimo de equipes necessárias será igual a... As opções são 7, 10, 14, 21 e 23. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para resolver essa questão é calcular a área retangular da região R. Então, a gente vai pegar aqui, desenha um retângulo. E esse retângulo vai ter 9,1 quilômetros de um lado e 3,9 quilômetros do outro. A área do retângulo é dada pela base vezes a altura. Então, geralmente na matemática a gente simboliza a altura pela letrinha H. Então a gente vai fazer aqui, ó, a área do retângulo é igual a base 9,1 quilômetros vezes a altura 3,9 quilômetros. Então os termos iguais a gente multiplica. Então, a gente vai multiplicar 9,1 vezes 3,9 e quilômetros vezes quilômetros é quilômetros quadrados. Então a área é sempre dada em quilômetros quadrados. Vamos fazer essa continha aqui de multiplicação. Eu sempre costumo fazer a multiplicação da seguinte forma: eu tiro as vírgulas, né? Eu multiplico por 10 aqui, multiplico por 10 aqui. Então fica 91 vezes 39. Como eu multipliquei por 10 duas vezes, o resultado eu divido por 10 duas vezes. Dividir por 10 duas vezes é igual a dividir por 100. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9, 27. Agora eu divido por 100. Isso aqui vai ser 35,49 quilômetros quadrados. Já determinamos a área da região R. Agora a gente precisa dividir essa área em partes iguais, sem sobras. Então a gente precisa saber qual número divide exatamente 35,49. Eu posso reescrever 35,49 assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu andei com a vírgula duas casas para a direita, para sumir com ela. E o tanto de casas que eu andei, eu coloco embaixo em forma de zeros. Coloco 1 e coloco tantos zeros quantas forem as casas que eu andei para sumir com a vírgula. Agora eu preciso descobrir qual número eu vou colocar aqui embaixo que vai dividir 3.549 exatamente, sem sobras, ou seja, uma divisão que não tenha resto, o resto igual a zero, na verdade. Então qual é esse número que divide esse aqui de cima com o resto igual a zero, ou seja, sem sobras? Eu tenho para saber esse número aqui, eu preciso saber também uma matéria que chama Critérios da Divisibilidade. Essa matéria, Critérios da Divisibilidade,
ela serve para outras questões de concurso, serve para a vida inteira. Então, você batendo o olho no número ou fazendo pequenos cálculos, você já sabe se ele é divisível por outro. Então, eu vou explicar para você esses critérios. Você, se possível, anota para você não esquecer. E isso vai te ajudar bastante. Vai ajudar na resolução dessa questão e também vai ajudar em outras, como eu acabei de falar. Então, para mim saber se o número é divisível por 2, ele tem que ser par. Então, todo número par é divisível por 2. Para mim saber se o número é divisível por 3, por exemplo, 231, eu tenho que somar os algarismos. Algarismos são esses números aqui, cada um dos números que representa o número mesmo. Por exemplo, 2, 3, 1 representa 231, chama-se algarismos. Então a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos fazer aqui, 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então 231 também é divisível por 3. Quer ver? Então deu 77 e o resto é 0. É importante esse critério de divisibilidade porque ele nos dá o número que divide aquele que a gente quer saber e dá resto 0. Por exemplo, o 196, será que ele é divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. 16 é divisível por 3? Não, porque na tabuada do 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Então, entre 15 e 18 está o 16, que é a soma desses algarismos aqui. Então, vai dar uma divisão não exata, porque o 16, que é a soma dos algarismos, não é divisível por 3. Quer ver? Deu o resto 1. Tá, ok? Então a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3 para que o número seja divisível por 3. Agora o critério de divisibilidade por 4. Então o número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então tem aqui esse número, Os dois últimos algarismos são 36. Eu sei que 36 é divisível por 4 porque 9 vezes 4 é 36. Então 36 está na tabuada do 4. Eu sei que o número todo é divisível por 4. Quer ver? Tá vendo? Deu uma divisão exata. Deu esse número aqui, 34.434. Eu sabia porque os dois últimos algarismos eram divisíveis por 4, porque estavam na tabuada do 4. Por exemplo, se você tiver esse número aqui, talvez fique difícil você identificar se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então tem uma outra técnica que você pode usar para poder fazer de cabeça. Você poderia
naturalmente pegar esse 56 e dividir por 4. Se for divisível por 4, significa que o número todo também é divisível por 4. Mas eu vou explicar uma outra técnica. Você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 4 é igual a 2 vezes 2. Então, se você dividir esses dois últimos por 2 duas vezes, significa que esse número também é divisível por 4. Entendeu? Se você dividir 56 por 4, vai ser o mesmo que dividir 56 por 2 e depois dividir o resultado por 2 de novo. Por que isso aqui é legal? Porque às vezes o número aqui no final, que nem é o caso desse, talvez ocorra outros casos em outros exercícios, você não consegue ver de cara se é divisível por 4, porque não está na tabuada do 4. Então você divide por 2 mentalmente, divide por 2 de novo, logo você sabe que esse número é divisível por 4. Claro que exige um pouco de prática matemática para você saber dividir de cabeça. Por exemplo, aqui, ó, 56 dividido por 2, sei que 50 dividido por 2 dá 25. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, 25 mais 3, 28. 28 dividido por 2, 14. Eu consegui dividir por 2 duas vezes. Dividi 56 duas vezes por 2. Então, esse número aqui é divisível por 4. Ó, se você dividir por 4, vai dar uma divisão exata. Tá ok, Carol? Então agora vamos para o critério de divisibilidade por 5. Por 5 é bem fácil. O número é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Simples assim. Você pega um número, terminou em 0, por exemplo, ó, qualquer número aqui, ó, terminou em 0 ou terminou em 5, ele vai ser divisível por 5. Critérios de divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Então você usa os critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Se atender os dois critérios, significa que o número testado é divisível por 6. Como por exemplo aqui, ó, 17574. Então esse número eu sei que ele é divisível por 2 porque ele é par. Beleza. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Eu vou somar os algarismos e ver se essa soma é divisível por 3. Se for divisível por 3, significa que esse número é divisível por 3 e divisível por 6, porque ele é par também. Então vamos ver. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 4, 24. 24 é divisível por 3, porque está na tabuada do 3. 3 vezes 8, 24. Então esse número aqui, ele é divisível por 6. Quer ver, ó? Tá vendo? Deu uma divisão exata. Então agora o critério de divisibilidade por 7. Então um número vai ser divisível por 7 se o dobro do último algarismo dele menos o restante desse número for divisível por 7. Então você tem esse número aqui, ó, 315. Para eu saber se esse número é divisível por 7, eu vou pegar
esse último algarismo, multiplicar por 2. E esse resultado eu subtraio do restante do número. Então fica 31 menos 10, 21. 21 é divisível por 7, porque 3 vezes 7 é 21. Está na tabuada do 7, o 21. Então eu sei que ele é divisível por 7. Logo, 315 também é divisível por 7. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar um resultado exato. Não vai ter resto nessa divisão. Tá vendo? Então, se você também pegar um número que você fazer nesse processo que eu expliquei aqui, de pegar o último número, o último algarismo, multiplicar por 2 e subtrair do que restou, e o resultado da conta não der um número que você já identifique que é divisível por 7, você pode repetir o processo. Então vamos pegar aqui o 5. 5 vezes 2, 10. A gente subtrai de 220, que é o que restou, vai dar 210. Ainda não dá para saber se é divisível por 7, então a gente repete o processo. Pega o último algarismo, multiplica por 2 e subtrai do que restou. 21 é divisível por 7, então 2205 também é divisível por 7. Se você fizer a conta, você vai ver que realmente esse critério de divisibilidade funciona. Resto 0. Vamos para mais um exemplo. Se você tiver o número aqui 1379 e quiser saber se ele é divisível por 7, você pega o último algarismo, multiplica por 2 e subtrai do restante. Então, fica 137 menos 18. Ainda não dá para saber se é divisível por 7, então repito o processo. Pega o último algarismo, multiplico por 2 e subtrai do restante. 11 menos 18. Eu posso reescrever assim, ó, 18 menos 11. Então fica 7, 0. 7 é divisível por 7, então 1379 também é divisível por 7. Quer ver? Tem uma divisão exata. Então os critérios da divisibilidade servem basicamente para isso, para saber quais números eu consigo dividir o número que eu quero saber e dar resto 0. Então, agora vamos para o critério de divisibilidade por 8. Eu só vou fazer até o critério até o 10, existem outros critérios, né? 11 por 12, por 13, mas eu vou fazer só até o 10, que eu acho que já é ótimo, já está ótimo, já não precisa saber todos que existem. Até o 10 já dá para resolver muita coisa. Então, para você saber se o número é divisível por 8, é bem parecido com o critério de divisibilidade do 4. Só que ao invés de você observar os dois últimos algarismos, você vai observar os 3. Então, se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, então o número todo é divisível por 8 também. Então a gente pega aqui os 3 últimos algarismos, é 0,24. 0,24 é divisível por 8, porque 3 vezes 8, 24. Então esse número aqui vai ser divisível por 8 também. Quer ver? Ó?
Divisão exata, resto zero. Ok? Então sempre que os três últimos forem divisíveis por 8, o número vai ser divisível por 8. Se você tiver um número assim e quiser saber se esse número é divisível por 8, você pode pegar os três últimos e ver se é divisível por 8. Só que observe que é complicado. Como é que você vai saber se 568 é divisível por 8? É mais fácil fazer a conta do número todo. Então, ao invés de você testar se é divisível por 8, você testa se ele é divisível por 2 três vezes seguidas. Porque, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, tanto faz se dividir, ver se os três últimos algarismos são divisíveis por 8, ou se você testar se ele é divisível por 2 três vezes. E aí dá para fazer de cabeça, com um pouco de prática na matemática dá para fazer. Então aqui, 568, eu sei que metade de 500 é 250, metade de 68 é 34, 250 mais 34, 284. Aí eu consigo dividir por 2 mais uma vez. Metade de 200 é 100, metade de 84, 42. Então 142. Mais uma vez. Metade de 150, metade de 42 é 21. 50 mais 21, 71. Então dividir por 2 três vezes, logo esse número é divisível por 8. Quer ver, Resto zero, que é divisível por 8. É uma conta de divisão exata. Agora vamos fazer o critério de divisibilidade por 9, que é bem fácil. É semelhante ao critério de divisibilidade por 3, ou seja, você tem que somar os algarismos e ver se o valor é divisível. Você tem que somar os algarismos e ver se o valor é divisível por 9. Se o resultado dessa soma for divisível por 9, significa que o número todo é divisível por 9 também. Então aqui, 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. E 9 é divisível por 9. Então 117 também é divisível por 9. Se você fizer a conta, você vai constatar isso. De uma divisão exata. Se você pegar um outro número, você quer saber se é divisível por 9, então você soma os algarismos. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Então 9, deu 9. 9 é divisível por 9, então isso aqui também é divisível por 9. Viu? Deu uma divisão exata, resto zero. Agora, por último, o critério de divisibilidade por 10 é simplesmente se ele terminar em zero. Então, qualquer número que termine em zero é divisível por 10. Tá ok, Carol? Então, eu expliquei os critérios de divisibilidade do 2 até o 10. E agora a gente vai voltar aqui para o exercício. E vai ficar bem fácil resolver. Como eu disse para você, a área da região R é igual a 35,49 km². Esse número com vírgula eu posso reescrever ele assim. E agora eu preciso identificar qual número eu vou dividir aqui embaixo para dar uma divisão exata. Vai dividir 35,49 sem sobras. Então eu vou testar aqui. Esse número é par? Não, ele é ímpar.
termina em 9. Então, ele não é divisível por 2. Esse número é divisível por 3? Vamos ver a soma dos algarismos dele. Então, 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 9, 21. Então, 21 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Vamos dividir ele por 3, então. A gente já sabe, de antemão, que ele é divisível por 3. Viu? Deu uma divisão exata, de resto zero. Ou seja, eu posso pegar a região R, que tem área igual a 35,49 km², e posso dividir ela em 3 partes de 11,83 km². Então, posso dividir ela em 3 partes. Por exemplo, posso fazer um triângulo aqui. Então, cada parte desse triângulo, ó, cada triângulo desse, 1, 2, 3, teria 11,83 km². Entendeu? É como se você pegasse esse número aqui, ó, e reescrevesse ele assim, ó, 35,49 dividido por 100, ele vai ser igual a 3 vezes 1183 é igual a 35,49. Então vai ser, se eu multiplicar o quociente pelo divisor, eu tenho dividendo. Então, eu posso reescrever ele assim. Quando você tem uma multiplicação embaixo um denominador, você pode desmembrar esse denominador dessa forma. Ok? Porque na multiplicação, se eu for voltar para cá, quando se trata de multiplicação, eu multiplico o que está embaixo, que são os denominadores da fração, multiplico os numeradores. Aí eu vou voltar para o que está aqui. Mesma coisa aqui, ó. Se eu multiplicar os denominadores e multiplicar os numeradores, eu vou voltar para essa fração original. Diferente se fosse assim, viu? Ó. Se fosse mais, seria diferente. Para me desmembrar aqui, eu teria que colocar o denominador 100 para os dois. Porque uma soma de fração de mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores, somo o que está em cima. Agora, se tratando de uma multiplicação, eu coloco o denominador só apenas em 1, porque se eu for reverter o processo, eu vou chegar nesse número aqui inicial. Tá ok? Eu estou fazendo esse passo a passo para você entender que nas alternativas não existe nem o número quebrado, ó, não existe 11,83 em nenhuma das alternativas, e também não existe alternativa de 3, ó, porque eu sei que eu posso dividir em 3 partes de 11,83, ou posso dividir em 1183 partes de 0,03, que é o que vale 3 sobre 100. Então, 3 sobre 100 vale 0,3. Então, poderia dividir essa área R em 1183 partes de 0,03 ou em 3 partes de 11,83. Mas nenhuma dessas alternativas está aqui na nossa questão. Começa em 7, ou seja, 3 já riscou fora e não tem nenhum número quebrado. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui o 1183 e colocar nele os critérios de divisibilidade para ver se existe mais um número que dá uma divisão exata. Então, a gente vai agora escrever aqui, ó, 1183 sobre 100
vezes 3. E vamos agora identificar qual número eu consigo dividir 1183 e não sobra nada. Então esse número é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Se fosse par, seria divisível por 2. É divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 3, 13. 13 não é divisível por 3, porque não está na tabuada do 3. Então, não é divisível por 3, não. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E 13 não é divisível por 3. Vamos ver se é divisível por 4. A gente pega os dois últimos algarismos e vê se está na tabuada do 4. 83 não está na tabuada do 4, mas também está muito longe. Então, ao invés de eu testar se esses dois últimos é divisível por 4, eu divido por 2 duas vezes. Só que note, 83 não é divisível por 2, então com certeza ele também não é divisível por 4, porque eu não consigo nem começar aqui a divisão por 2, muito menos dividir por 2 de novo. Então isso aqui não é divisível por 4 não. Vamos ver por 5. Termina em 0? Não. Termina em 5? Também não. Então esse número não é divisível por 5. Vamos ver por 6. Para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele não é divisível por 2, porque não é par, e nem é por 3 também, porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Então com certeza não é divisível por 6 não. Vamos ver por 7. Bom, a gente já viu que para ser divisível por 7, o último algarismo tem que dobrar, né? Tem que calcular o dobro e subtrair do restante do número inicial. Então a gente vai pegar o 118, que foi o que restou, e subtrair do dobro de 3, que é 6. O dobro de 3 é 6. Então 8 menos 6, 2. O 11 eu copio. Ainda não dá para saber se esse número é divisível por 7. Então a gente repete o processo. Pega o 2, calcula o dobro dele e subtrai do número que restou. Deu 7. 7 é divisível por 7. Então esse número é divisível por 7 também. Então a gente pode dividir por 7 sem problemas. Vamos lá. Então a gente pode reescrever essa fração aqui como sendo, eu posso dizer que 1183 vezes 3 dividido por 100 vai ser igual a 169 vezes 7, que isso aqui vai ser o mesmo que isso aqui, que se a gente fizer o processo inverso da divisão, ó, 169 vezes 7 vai dar o dividendo aqui, 1183 vezes 3 dividido por 100. Agora a gente pode fazer essa multiplicação aqui, ó, 169 vezes 21 dividido por 100. Então, ou seja, a gente pode dividir a área R em 21 partes de 169 por 100, ou seja, 1,69 km². Posso dividir em 21 partes. E esse número está aqui na alternativa. É a nossa alternativa D. Tá ok, Carol? Então a gente já descobriu aqui a resposta do exercício. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode me perguntar aí no WhatsApp. Lembrando que essas informações todas você adquire com o tempo, conforme você vai resolvendo, né? É bom você anotar, que nem eu falei para você, que aí você fixa, na hora que a gente escreve a gente fixa, relê as anotações
e à medida que você vai praticando, você consegue com mais facilidade chegar na solução da questão.